Olá pessoal, começou mais um Acif News, o seu podcast que fala sobre associativismo e empreendedorismo aqui na Acif. E hoje eu tô com o núcleo de treinamentos e consultorias, é isso mesmo, você não entendeu errado. O DH+, vai virar o núcleo de treinamentos e consultorias. E eu tô aqui com a Ana Flávia Dutra, tudo bem, Ana? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. E eu também tô com o Edson Correia, que faz parte do núcleo. E ao meu lado, o meu parceiro Paulo Blogler, que vai me ajudar nessa conversa hoje com o pessoal do núcleo. Boa tarde a todos, vamos nessa, né? Vou junto nessa coordenação aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante que permeia tantas áreas, mas sobretudo chega a um lugar que hoje todas as empresas e instituições buscam, que é ter líderes, né, à frente de seus negócios, de suas instituições. Então é isso aí. E para começar, né, vamos falar dessa novidade que é esse rebranding, essa mudança que o núcleo tá fazendo. O que aconteceu? Vão mudar? Vai mudar alguma coisa? Fala pra gente, Ana. Vai mudar porque agora o núcleo ele tá mais objetivo dentro da função que ele quer. O DH+, trazia às vezes confusão para as pessoas que ouviam a sigla, não entendiam o que a gente fazia, e ainda que você falasse de desenvolvimento humano e muito mais, ainda ficava muito aberto o que a gente trabalhava. Então, ante isso, nós decidimos, conversamos com o núcleo, né, e colocamos de uma forma que ficasse mais claro o que o núcleo faz, qual a proposta do núcleo. Então, por isso que nós passamos a chamar NTC, que é Núcleo de Treinamento e Consultoria da Acif. Que bacana. Ficou até mais fácil o NTC, né, de gravar, e isso já traz Sim, porque já traz o treinamento e a consultoria logo no nome, né? Então a pessoa já... Por que esse nome também mudou? Um dos motivos. A gente começou a receber profissionais de áreas que não estavam totalmente ligadas ao treinamento e desenvolvimento de forma geral, que é o algo a mais. O que seria esse algo a mais? Então, para que ficasse mais abrangente, que possamos receber colegas que vêm em determinadas áreas, mas que estão ligadas a dar um treinamento, a dar uma consultoria, a dar uma mentoria, hoje existe essa possibilidade. E falando então dessa mudança, eu gostaria de perguntar para vocês avançarem um pouco mais nessa área, especificamente, quais são as entregas que esse núcleo faz a instituições e empresas aqui de Foz do Iguaçu? Hoje nós temos um grupo bem seleto de profissionais, no qual a Ana já vinha conduzindo esse grupo mais ou menos um ano já, né, Ana? E esse grupo de profissionais conta com quem? Vamos começar falando de especialidades, né? Hoje nós temos a Ana, que é a nossa coordenadora, que trabalha totalmente direcionada, especializada na área de comunicação, oratória, também liderança. Nós temos a Essenza, que é a empresa da qual eu sou fundador, junto com a minha sócia Simone. A Simone, ela tem mais de 21 anos de experiência somente no RH, tinha muito procurado para esclarecer essas dúvidas. Eu trabalho há mais de 15 anos com a área de treinamento, desenvolvimento, gestão comercial. Nós temos o professor Renato, né, Ana? São 41 anos de experiência. Renato Santos. Professor universitário, uma vida, né? Imagina, focado no planejamento estratégico. Nós temos o Juan, inclusive é consultor também aqui da CIF. Ele encabeça a cadeira junto com a gente na parte de inovação e competências no mercado atual. Promove vários artigos também, faz um trabalho hoje em parceria também com a UniOeste. Nós temos o Gabriel, que a Ana também comentou, que é um profissional que traz bastante conhecimento na área do marketing digital, que está muito em alta. Inclusive ele que nos ajudou a reformular essa marca. E além de outros profissionais que estão chegando hoje no mercado, nós temos a Carol também, que é especialista na área de recrutamento e seleção. Uma das grandes dificuldades que tem no mercado hoje é recrutar e selecionar pessoas. Existe muita oportunidade, porém a gente sente uma dificuldade de pessoas preparadas, e o núcleo entra nessa parte de ajudar, né, os associados da CIF a preparar essas pessoas, não só para o mercado de trabalho, mas também para comprar a ideia da missão, da visão, dos valores das empresas. O que mais chega na gente, a Ana pode complementar na sequência, é o desafio de, pessoal, como que eu faço para engajar mais a minha equipe? Como que eu faço para manter minha equipe motivada? Poxa, quero fazer uma reunião e eu tenho dificuldade de vender essa ideia para as pessoas. Aí entra a Ana, especialista em comunicação, oratória, na liderança. Estou com dificuldade de desenvolver a inteligência emocional da minha equipe, fazer eles se entenderem um pouquinho melhor. Aí entra o Edson. Estou com dificuldade no meu RH, entra a Simone. Estou com dificuldade na inovação do mercado atual, entra o Juan. Planejamento, o professor Renato. Então nós temos um time bem estruturado hoje para poder apoiar os associados da melhor
melhor forma possível. São peças que vão se encaixando, Ana Flávia. Perfeito, Paulo, exatamente. E essa é uma proposta do Núcleo. Nós pegarmos profissionais com know-how naquilo que eles fazem, com profissionais que possuem competências para serem mentores, porque a mentoria você tem que ter bagagem para poder ser mentor de alguém. Então esse é o profissional que a gente busca para dentro do NTC e é o profissional que nós temos na NTC. Profissionais que realmente agregam com a bagagem que tem, com a experiência que tem de mercado e de estar dentro das empresas, entenderem as dores do empresariado e as dores também dos colaboradores. Porque às vezes você pega um líder que ele fala, tá, mas eu não sei o que fazer. Eu quero, mas eu não sei que ferramenta usar, né? Meu nível de estresse está muito alto, eu não sei como que eu saio disso. A minha equipe não responde como eu quero. Então, para tudo isso, existem ferramentas, existem técnicas, que é o que nós trabalhamos dentro da necessidade empresarial, né? Ou individual ou num conjunto, quando a gente fala do macro empresarial. Então, se for uma coisa individual, a gente trabalha e também desse macro a gente consegue trazer de uma forma bem abrangente ali para o empresariado. Ana, o Edson citou um dos elementos aí, entre tantos que vocês trabalham, que é essa habilidade da comunicação. Por que ela é tão importante hoje em dia para as instituições, para as organizações? Assim, parece que com tantos recursos que a gente tem hoje em mãos, por que essa atividade humana ainda é tão desafiadora dentro das organizações? É interessantíssimo isso que você traz, Paulo, porque quando eu vou trazer um estudo para vocês de 1957, do Albert Mehrabian, onde ele fala que 93% da nossa comunicação está no nosso tom de voz e na forma com que a gente fala. E apenas 7% da nossa comunicação está nas palavras. E a comunicação é o que mais traz problema, e não só na vida profissional, na vida pessoal também. Se a gente não aprende a se comunicar com as pessoas e se expressar de forma assertiva, o problema é meu, porque o problema não é do receptor, é de quem emite a mensagem. Então, quando eu entendo isso, eu trago a autorresponsabilidade. E aí eu preciso aprender a me trabalhar e a lidar com as situações para eu ter uma comunicação assertiva. Porque se eu sou duro demais, às vezes, um colaborador, depois eu quero que ele faça o que eu falo, ele não vai fazer. Ele já não vai te ver como líder, ele vai te ver como um chefe. Porque uma comunicação mal dada, eu crio um muro. E o propósito de uma comunicação assertiva é o quê? Criar pontes. Exatamente. É que a gente tenha amplitude de abertura com todas as pessoas. Então, a comunicação ela é essencial para todos os ramos. E quando a gente fala de uma comunicação, a gente tem que lembrar que a oratória, a comunicação, ela já começa no olhar, na sua expressão facial, na sua vestimenta. Ali você comunica sem falar uma palavra. Existe uma pesquisa da Globo.com que diz que 71% das primeiras vendas são feitas nesse primeiros segundos de que o comprador teve em relação ao vendedor. Então, eu fui comprar um carro, me dei bem nesses primeiros segundos com o vendedor, tem 71% de chance de eu comprar dele. Isso sem ter trocado frases, sem ter tido grandes comunicações, porque a forma que eu sou abordada é o cara que eu olho e falo, esse cara tá me comunicando que ele tá me passando me passando que ele tem conhecimento, que ele é um cara que tem propriedade no que fala, que ele entende, que ele vai me apoiar. Me traz segurança. Então, tudo isso apoia numa venda, apoia vender ideias e vender objetos também, de vender negócios. Né? A comunicação é tudo. E essa comunicação envolve vários aspectos. Apenas 7% nas palavras. Olha só, hein? E hoje em dia, né, tem crescido muito essa questão dos líderes buscarem desenvolver essas habilidades dentro das suas empresas, né? Não só a inteligência emocional, mas como a liderança, a gestão do negócio em si, né? E vocês também têm esses profissionais que podem fazer isso e ajudar e dar essa mãozinha nos empreendimentos? Sim, hoje o time é preparado, né? Existem alguns propulsores de sucesso, né, Ana? Se a gente para analisar, às vezes, a dificuldade que nós, gestores, empresários, líderes temos, tudo acaba impactando muitas vezes com relação à nossa autoconfiança. Então, é a primeira preparação. O que fazer, né, Ana, para trabalhar a minha autoconfiança? Quando eu não me sinto autoconfiante o suficiente, isso vai impactar onde? Na minha comunicação.
Se não existe uma comunicação com as pessoas, como que a gente vai liderar, desenvolver liderança? Exato. Entendi, E o líder precisa ter essa visão, né? Que para se desenvolver, para a empresa prosperar, ele precisa sentir que não, a minha empresa tá precisando de um treinamento, eu preciso me desenvolver, eu preciso capacitar a minha equipe, e isso é extremamente importante, porque hoje em dia, uma empresa que ela não tem estratégia, que ela não é capacitada, ela é desorganizada, e as coisas ele não vai atingir o objetivo que ele imagina, né? Justamente. E veja que a liderança, ela tá no terceiro ponto. Então, às vezes, quando a empresa procura algo específico para a liderança, o nosso trabalho enquanto núcleo é fazer um diagnóstico da necessidade dessa empresa para poder apoiar diretamente, como a Ana bem trouxe, no ponto de dor que ele está tendo. Quando eu desenvolvo a minha liderança ou não tenho a liderança, isso também vai prejudicar no meu relacionamento com as pessoas. Então percebam que é uma corrente, é um elo que está ligado no outro. É uma coisa que, na verdade, une várias profissões, né? Porque que nem você falou, tem o posicionamento que vai ser da área do marketing, tem a comunicação que você comunica, a forma que você veste, você comunica a forma com que você fala. Então, tudo tá interligado, né? A liderança, enfim, às vezes o seu problema, a sua empresa não tá dando certo, não é porque tem só um problema, às vezes é porque tem vários pontos críticos e aí você precisa tratar aquele paciente, né? Por vezes você pega uma empresa que gasta tempo e dinheiro, por exemplo, fazendo um planejamento estratégico, e pega a equipe inteira, leva todo mundo pro hotel, passa um final de semana inteira, todo mundo trabalhando, se esforçando no planejamento estratégico de anos, muito dinheiro, muita coisa investida naquilo. Mas o que vai fazer o planejamento estratégico efetivamente funcionar? As pessoas. Então, se eu não sei envolver as pessoas naquilo que eu preciso, de nada adianta dinheiro no lixo. Então, não adianta eu fazer um planejamento e não saber envolver as pessoas. E para isso, como o Edson bem coloca, a gente precisa ter inteligência emocional, porque nem todo mundo vai concordar com o que é. E eu não posso ir chutando o balde o tempo inteiro. Demitir é caro, gente. E dependendo se eu tenho um sênior dentro da minha empresa, é caro. E é difícil eu montar uma pessoa para chegar até onde essa chegou. Mas eu preciso envolver essa pessoa, tirá-la da zona de conforto de uma forma assertiva e fazer com que ela queira ainda produzir mais. Saia da zona de conforto. E tudo isso é desafiador para um líder, para um gestor, que às vezes não tem tanto tempo assim que ele gostaria, não tem nem paciência para isso. Às vezes você entrega de mão beijada para o concorrente, né? Um profissional que é qualificado, que tem anos, que conhece a cultura organizacional, mas que por algum motivo ele não está se encaixando naquele momento. Interessante, né, Paulo, o que você trouxe agora. Existe uma pesquisa da ISMA que fala o seguinte: 72% das pessoas hoje saem dos seus trabalhos não é porque o trabalho é ruim, a empresa não é boa. Saem porque não se sentem validados. E isso ocorre simplesmente pelo fato de tanto as pessoas quanto as empresas, a liderança, não conseguirem identificar quais são os seus reais talentos. Isso vai muito mais a fundo do que apenas números. Chega-se um momento que nós não podemos mais olhar para a empresa apenas como números, porque, como a Ana trouxe, 100 pessoas a gente não consegue desenvolver. Ainda sobre comunicação, veja a importância que tem aquilo que eu digo e aquilo que tu entende do que eu falei, baseado na tua experiência de vida, na interpretação da tua realidade. Tem um grande escritor americano que fala também, não é o que eu digo para as pessoas, é o como eu falo para as pessoas. Então isso envolve emoção, envolve inteligência emocional, envolve comunicação, envolve oratória, envolve a questão da liderança, porque por mais que não sejamos líderes de um grupo de pessoas, nós somos líderes de nós mesmos. Se a gente não consegue conduzir o nosso próprio comportamento e entendimento das reais necessidades, trabalhar nossa autoconsciência, entender aquilo que eu sou bom e aquilo que eu tenho dificuldades, qual é a moral, a autonomia que eu tenho de olhar para o meu colega ou para o meu colaborador e dizer que ele não está capacitado? Emoções implicam muito pouco médio nessa conexão das peças aí dentro da história. Estudos comprovam que 70% do tempo nós estamos operando no modo de inconsciência. Ou seja, a maior parte do tempo nós estamos no piloto automático. Então, quando a gente pensa sobre algo, automaticamente, quando você pensa, tem algo na tua cabeça, você começa a sentir algo com relação àquilo que tu está sentindo. E se tu estiver sentindo algo com o teu pensamento que gera raiva, isso vai impactar no teu comportamento. Lá no final. Qual que é o desafio das empresas hoje? Todo mundo quer uma fórmula mágica, já para lá no fim desenvolver comportamento. Porém, antes que a gente consiga desenvolver um comportamento e não querer mudar as pessoas, mas apoiar em criar novos hábitos, é necessário que a gente traga uma mudança de mindset.
uma mudança de pensamento, um olhar diferente da realidade. Não para provar o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes deixar de pessoalizar as tomadas de decisões, não em prol do que eu quero ou em prol do que o Paulo quer, mas sim o que é importante para a empresa. É entender o propósito, né? Propósito, missão, valores. Isso. Então, se uma empresa não tem um propósito bem estabelecido, né? Se o próprio dono não tem um propósito bem estabelecido, como que ele vai passar isso pro colaborador dele, né? É muito interessante isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que reestrutura todo o seu branding, toda a sua marca, se renova, se ela não traz essa mudança de mentalidade para os colaboradores, ela fica uma empresa moderna, mas ao mesmo tempo antiga, retrógrada dentro dos pensamentos, porque não há uma mudança efetivamente interna. E é muito legal quando a gente fala de liderança, porque o que é ser líder? É você ser o exemplo. É você estar ali, as pessoas mirarem e você falar, cara, eu quero falar como ela fala, eu quero agir como ele fala, eu quero ter a serenidade que ele tem, né? Como ele é racional de tomar decisões, não é impulsivo, mantém a compostura, né? Por quê? Porque ele começou a ter o domínio da emoção, que por vezes a maioria do tempo está nos dominando. E quando a gente fala de liderança, foi como bem o Edson colocou, a autoliderança vem em primeiro lugar. Porque como é que eu vou querer liderar o outro se eu não tenho condição, não tenho a minha liderança? Eu sou aquele que chega atrasado, eu sou aquele que não cumpro agenda, eu sou aquele que só fala que a reunião vai começar às 15 horas, mas eu mesmo chego 15h05, né? Ou chego 15 horas todo esbaforido, desesperado, nem sabendo o que vai acontecer, e as pessoas estão me esperando, então eu não dou exemplo dentro daquilo. Aí o que acontece? Eu não crio, eu sou um falso líder, eu só tenho um nome que não reflete as minhas atitudes. E é isso que a gente trabalha. E o legal que eu tenho percebido dentro desses 10 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano é que os líderes hoje entenderam que eles precisam se trabalhar. Então a gente pega CEOs de empresa, hoje o desenvolvimento começa pelo ápice da pirâmide, não mais pela base. Antigamente você pegava a base e falava, vai todo mundo aí se trabalhar. Eu que mando, fico aqui de boa, vocês que se virem vão se desenvolver, né? Hoje não, eles entenderam que tem que começar lá por cima. E o que acontece? Se não começa por cima, acontece que, vamos supor, o funcionário, ele vai, faz o treinamento, daqui um tempo logo ele esquece, porque ele foi sozinho, o chefe dele não acompanhou ele, então ele não sabe o que aconteceu. Aí acontece daquele funcionário se evadir, sai da empresa. E quem que vai passar essa informação? Vai ter que contratar tudo de novo. Não, e além disso, ele pode vir com outras ideias. Ele vem, quando ele faz um treinamento de liderança, qual que é o propósito? É você abrir sua mente para o novo, para o diferente, para o principal, para prioridades. Aprender a trabalhar naquilo que é importante para o negócio, porque se for ruim para o negócio fecha e vai todo mundo para rua. Então é parar de olhar para o seu, olhar para o macro da coisa. E quando ele faz isso, o colaborador, se ele não tem um líder que seja esse tipo de cabeça, ou ele não fica, porque ele não aguenta ficar, porque ele fala, tá pequeno pra mim isso aqui. É verdade. Né? Quem é muito criativo exato. Tende a querer buscar outras coisas. Ou o líder se incomoda e pensa, esse cara tá querendo tomar minha frente. E aí trava o crescimento do outro. Então, são várias situações que a gente vive dentro da liderança, por isso que hoje a gente precisa trabalhar. Então, quando eu trabalho dentro de uma empresa em company, por exemplo, eu falo, o gestor tem que vir fazer o treinamento. Eu não trago como uma opção ele não fazer. Por quê? Porque até para ele saber cobrar as ferramentas do outro. Eu sou líder dele, ele veio fazer treinamento, beleza, fizemos junto? E aí, tu tá usando as ferramentas que a Ana te deu? Lembra que ela deu ferramenta tal, então vamos usar. Entende? Exato. Porque aí... E outra coisa, ele vai entender, tá todo mundo crescendo junto, todo mundo evoluindo junto. Porque se eu pego um líder, um gestor que não... eu fiz um treinamento de liderança há 20 anos. Gente, o mundo mudou. Depois da pandemia, o mundo já mudou. Então, se você não fez nada após a pandemia, você já tá atrasado na vida. São outras realidades. A IA vem aí, muito forte. O pessoal fala muito de inovação, né? Inovação muito nas empresas. Eu acredito que a inovação, ela não tá só relacionada a algo tecnológico, né? Mas a algo que, tipo assim, que tá chegando agora pra gente, que a gente já tá atrasado, que é essa questão de cuidar do psicológico da equipe, cuidar e olhar de perto e sempre tá ali perto, porque senão a empresa desanda, né? E é muito bom porque vem hoje a NR1, né, que vai vir ano que vem aí com uma força maior para trabalhar esse lado emocional do colaborador, que hoje os níveis que a gente vê de suicídio, de estafa, de burnout são absurdos.
E não é problema da empresa, gente. As pessoas estão com muitos problemas pessoais, né? E nós, como seres emocionais, nós levamos nosso problema pessoal para dentro da empresa, sim. Mas tem gente que sabe lidar melhor com isso, tem gente que não sabe. E aí chega no meio profissional e tá tudo desandado. E aí não produz, né? E aí vai virando um ciclo negativo. Como se a roda começasse a andar para trás. Tudo começa a desandar. Mas a empresa deve tratar e prestar atenção a essas cargas que os seus funcionários trazem para ela? Ao meu ver, sim. Você tem um RH fortalecido dentro da empresa, e quando eu falo RH, não é departamento pessoal. Departamento pessoal, e é isso que os gestores têm muita dificuldade de entender, a diferença entre um departamento pessoal e um RH. Então, quando eu falo de gente, pessoas, colaboradores, vem o RH muito forte. Agora, quando eu falo de processos burocráticos, lidar com contabilidade, folha, aí é o departamento pessoal. Então, tem empresas que têm tudo num só que esse operacional, ele engole o RH ser tudo numa pessoa só. Eu não tenho tempo para sentar com o colaborador, saber se ele tá triste, se não tá, se eu tenho que ficar entregando papelado o tempo inteiro, atrás de contabilidade. Então, algumas empresas entenderam isso e fizeram isso de forma separada. Para dar o quê? Essa atenção para o colaborador, porque eu sei que se ele está numa empresa que olha para ele como uma pessoa que sim passa dificuldades, mas sim, quando está tudo bem, é produtivo e apoia ele, a chance dele estar engajado comigo e estar ali dentro da empresa aumenta em 27%, porque ele vê que ele tem uma empresa que pode confiar, que não está abandonando ele porque ele está passando por uma situação difícil, por um problema. Mas por isso eu tenho que ter alguém que ouça. Eu tenho que ter pessoas com ouvido ligado no colaborador, olhando para as pessoas. Isso é papel do líder. Falando um pouco do papel do líder e voltando ou inserindo novamente o Edson nessa conversa, porque no começo ele deu alguns nortes do que é ser esse líder hoje. Eu gostaria de voltar a esse tema, também complementando ou integrando com o que a Ana Flávia acabou de falar. São muitos os desafios desse líder de hoje, né? A gente tem uma competitividade nas empresas muito maior ou mais complexa, a gente tem inteligência artificial, a gente tem uma série de complexidades que não se tinha antes, né? Sim. Então também coloca uma carga para esse líder muito diferente do que se tinha antigamente, em outros momentos, não é? Hoje, Paulo, a gente está numa realidade totalmente diferente que era, né? A gente fala de gerações. As gerações que vão entrando no mercado hoje é uma geração bastante safra, bastante rápida, aprende muito rápido, porém aprende aquilo que somente é importante para ele. Aí que entra um desafio dentro da liderança. É importante que os líderes também compreendam, nós todos entendamos, que cuidar das pessoas não é mimar as pessoas. É ter um olhar mais empático, é olhar para as suas reais necessidades e entender que existem perfis diferentes de liderança. E é importante também que eu consiga alinhar o meu perfil de liderança com o perfil da minha equipe. Por que eu estou falando sobre isso? Para trazer todo o conceito que a Ana trouxe sobre a questão do RH. Hoje as empresas têm grande dificuldade até mesmo na parte da integração das pessoas na empresa. E se eu não fizer uma integração que ela seja fundamentada na missão, visão, valores da empresa, para que você saiba aonde você está colocando os pés, qual é o benefício que eu tenho de trabalhar na tua empresa, é o primeiro desafio que a gente encontra. E muita gente procura isso, né? Falando assim, tô procurando emprego. Aí vai lá e busca o histórico da empresa, né? O que aquela empresa faz? E aí vai procurando, né? E o pessoal quer cada vez mais lugares que tenham benefício, tanto para a saúde mental como treinamento. E o treinamento, se você não dá continuidade, você vai sentindo que você vai ficando... Sim. As pessoas querem conexão, né, Emily? Todo mundo não, né? Todo ser humano, ele busca de forma inconsciente também ser o quê? Ser amado, ser bem recebido, ser querido. Só que esse ser amado e ser admirado, ser bem recebido, ele é diferente para cada um de nós. Então eu, enquanto líder, não posso te tratar da mesma forma que eu vou tratar o Paulo. Isso não quer dizer que eu tenho que estar me adaptando o tempo todo. Não, mas estando atento às necessidades das pessoas, para como vincular tudo isso de forma estratégica para o propósito da empresa. Se eu tenho uma liderança mais agressiva, mais intimidadora, as pessoas vão ter medo de mim. Elas não vão me respeitar. Se eu tenho uma liderança que ela é mais amigável, mais envolvente, pode ser que eu me torne um líder bobo também, um líder bonzinho, mas pode ser que eu me torne também um líder bastante influenciador. Então existem etapas diferentes dentro da liderança que, se você se conhecer, se adaptar, você consegue se encaixar hoje dentro da realidade. Isso é uma competência emocional que nós chamamos, a capacidade de nos adaptarmos. Para alguns de nós é super fácil. Para outros não. Para alguns de nós é extremamente
desafiador. Isso não nos torna maior ou melhor ou pequeno do que o outro, apenas nos torna único. E é importante que o líder conheça os seus desafios para poder também identificar na sua equipe quais são os desafios delas e criar um time estratégico. Criar um time que esteja alinhado com os valores. Você falou sobre a conexão que as pessoas procuram, né? Quando você vai lá e lê os valores da empresa, eles têm que ser condizentes com os teus valores. Porque os valores é a forma como você está dizendo que você vai se relacionar com o teu cliente. Então, se, por exemplo, lá nos teus valores tem integridade e eu não sou uma pessoa íntegra, com o tempo eu vou me expelir da equipe. Ou a equipe vai me expelir. Sim. Aí quando tu encontra lá, nossa, amor ao aprendizado, poxa, eu não adoro aprender, eu tenho que fazer parte desse negócio. Muda toda a história. Ana Flávia, o Edson deu a deixa aí pra gente falar de conexão. Como é que é a conexão desse núcleo com os demais núcleos da CIF? Como é que vocês conversam? Como que vocês dialogam com esses outros colegiados aí que fazem parte dessa base do associativismo da CIF? O NTC, né, que é o Núcleo de Treinamento e Consultoria da CIF, o nosso propósito justamente é estar mais próximos de todos os núcleos da CIF. Então, como faremos isso? Ofereceremos workshops gratuitos para os núcleos, para eles entenderem o que a gente faz, o que a gente trabalha e efetivamente saberem que nós existimos, né? Não sermos núcleos isolados, mas núcleos que se apoiam, núcleos que se integram. E isso tudo é muito interessante, Paulo, porque a CIF é uma grande empresa com vários setores, que são os núcleos. E nós precisamos fazer com que os setores conversem entre si, porque às vezes um setor tem uma demanda que o outro setor pode resolver. E essa comunicação é o que nós buscamos, procuramos e vamos ofertar. Ter esse propósito de agregar, de apoiar, de inserir, de sermos todos uma ferramenta única, uma única engrenagem, todo mundo funcionando nessa sintonia. Porque quando eu sei que eu tenho um núcleo de comunicação da CIF, que eu posso, olha, a gente está todo mundo meio louco aqui, dá para fazer um treinamento pra gente de perfil, pra gente se conhecer um pouco? Porque nós estamos todo meio querendo se matar aqui dentro, né? Mas é porque a gente não se desenvolveu, nossa pegada é outra. Como a gente trabalha com treinamento, com desenvolvimento, a gente está sempre se desenvolvendo. Mas é diferente, a gente sabe que é diferente da realidade dos outros núcleos, que o foco é outro. Então, o nosso propósito é trazer isso. É ter essa integração com os núcleos a partir desses workshops. Então, eu penso que é uma forma assertiva da gente entrar oferecendo o que a gente tem know-how de fazer e o que a gente ama fazer, apoiando os núcleos desta forma. Com certeza, e o que você falou é bem isso, o núcleo de vocês, ele é muito transversal, né? Ele passa por toda a área ali, que para a empresa funcionar, antes você precisa ter uma equipe bem capacitada. Senão a empresa não vai para frente. Então, isso que você falou é realmente muito importante, até para os outros núcleos, né? Porque eles realmente precisam... vamos supor que tem um núcleo que não tá muito bem das pernas, né? Às vezes é a gestão que não tá muito legal. Então, é nesse sentido. Às vezes, trabalhar em equipe e unir as pessoas faz as coisas acontecerem, né? Complementando o comentário da Emily... Não só isso, também isso, mas potencializando também esses núcleos, né? Por exemplo, você citou o núcleo de comunicação. Esse núcleo de comunicação, você pode ter acesso a demandas, a fazeres desse núcleo e conversar com outro núcleo que tem uma demanda muito próxima daquela, ou tem uma expertise próxima daquela, fazer essa conexão. Exato. E identificar as principais dores também, né, Paulo? Que vocês têm um olhar 360, então às vezes vocês de fora conseguem ver uma dor que não tem, que a pessoa não tá enxergando ali, opa, pera, o problema tá aqui. Emily, é exatamente isso, é interessantíssimo isso, né, Edson, que você trouxe, porque como a gente tá há muitos anos dentro desse nicho, a gente tá dentro de uma empresa e começa a participar às vezes de reunião, a gente fala, meu Deus, né, fica muito claro pra gente onde tá o problema. Fica como se fosse escancarado onde que tá as situações acontecendo. Mas isso requer o quê? Treinamento do outro lado, a maturidade de ouvir, porque muitas pessoas têm dificuldade de ouvir, de aceitar feedback. Né? Então, o treinamento ele vem para fortalecer também as lideranças e fortalecer os colaboradores. Porque se eu tenho um colaborador, como o Edson colocou aqui, de geração Z, né? Mas ele gosta disso. Tá, mas eu preciso trabalhar com essa pessoa, dar treinamento para ela entender que dá para ser, ela pode, a competência deles, vamos fortalecer isso. Vamos fortalecer aquilo que ela já é boa. Então vamos trabalhar, vamos pegar isso e vamos trabalhar naquilo que ela é boa. Tá, isso aqui tá te atrapalhando muito, que você precisa desenvolver. Vamos desenvolver um pouquinho isso aqui.
Porque precisa trabalhar esse pedacinho aqui que não tá, por exemplo, organização, né? Tá desorganizado demais, então tá tendo retrabalho, tá tendo, né, o custo tá aumentando, estamos tendo perdas. E vocês fazem essa identificação dentro das empresas? Sim, né? De forma muito assertiva pode trazer, Edson. A gente consegue identificar, sim, como que as pessoas trabalham. Porque é feito todo um teste de perfil comportamental, né? Então a gente consegue enxergar, as pessoas se enxergam, na verdade, não é a gente enxerga, a gente passa a fazer com que ela se enxergue. E ela enxerga aquilo que, eu tô me sabotando nisso. Nossa, eu não tinha percebido que eu tenho esse nível de desorganização. Porque às vezes você tá tão acostumada naquele ritmo, naquela rotina, que pra ela tá tudo normal. E quando ela entende que ela pode ser diferente e fazer diferente, que não vai estar sofrendo para isso, é só uma mudança de hábito, abre um universo. Esse é o diferencial do núcleo hoje, as nossas especialidades. Realmente a gente se torna congruente pelo simples fato de entender qual é a especialidade de cada um dos nossos membros para poder oferecer isso para as pessoas. E é importante também ressaltar que o nosso objetivo não é entrar dentro de uma empresa, de um grupo de pessoas e dizer o que deve ser feito. Não é escrito nas pedras. Nosso papel é simplesmente apoiar com aquilo que a gente faz de melhor, que é lidar com pessoas. Então, tanto a comunicação, a oratória, a liderança voltado para o desenvolvimento de pessoas. O planejamento estratégico, como vender essa ideia para pessoas. Tudo se resume em pessoas. Simon Sinek tem uma frase bastante conhecida que fala sobre isso, né, Ana? 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Olha que profunda essa frase, tão pequena, mas tão impactante. Então, o nosso trabalho é sim poder apoiar nesse sentido. E nós trabalhamos com ferramentas nas quais a gente consegue identificar o perfil não só do indivíduo, mas o perfil da empresa, o perfil da equipe e estruturar um plano estratégico para que eu possa recrutar, selecionar pessoas baseados, a gente chama isso num trabalho de engenharia de cargos, baseado nas necessidades da empresa. Hoje, as empresas estão contratando muito pela questão da escassez. Olha, Edson, não tem para contratar o primeiro que vai vir. E acaba ficando refém da situação. É necessário ter um tempo, uma preparação. É aí que entra o RH de forma estratégica para ter isso já preparado, para trabalhar com o que é importante e deixar de trabalhar na urgência do dia a dia, né? Ô Edson, mas é possível contratar na urgência do dia a dia, na escassez e ir treinando essa equipe e esse pessoal? Se você tiver, muito interessante a tua pergunta, se você tiver um planejamento bem estruturado de capacitação, sim, mas a minha sócia fala muito bem, contrate devagar e demita rapidamente. Por quê? Demora mais tempo. Gasta-se muito mais se você contrata alguém de forma despreparada, isso tem um custo para você contratar. Se você não treinar ela, o teu custo vai dobrar, ela vai ficar 3 meses contigo e vai sair e vai te dar prejuízo no teu bolso. Agora, se você está bem preparado e estruturado, contratei o Paulo hoje, tudo bem. Qual que é o meu plano de desenvolvimento? O que eu espero de você durante os 3 meses, que é o período que a gente fala de experiência? Hoje, o colaborador entra numa empresa durante os 3 meses, não existe acompanhamento. Não que as pessoas não fazem. Algumas fazem, mas a ideia é ter isso bem estruturado, de quanto tempo, o que você espera de mim, o que a empresa espera de você. Tem que ter essa comunicação. Tem que ter essa conversa bem clara, né? Feedback inteiro, né? E esse onboarding, que é essa integração inicial, é importantíssimo para que tenha esse sucesso, Paulo, desse colaborador. Né? E é importante entender que o recrutamento de seleção, quando você tem um profissional para isso, ele faz perguntas na entrevista que você vai ter noção, porque por mais que você tenha essa emergência de contratação, né, como o Edson bem colocou, se eu tenho essa emergência de contratação e se eu contrato rápido sem trazer o racional e vou no emocional, mas é porque eu gostei dela, tá, mas... Gostou em que sentido? Ela tem um sorriso bonito, achou ela legal, tá, e a competência? Se não tem competência técnica, é fácil desenvolver. Agora, se eu tenho uma pessoa que não tem competência de relações, eu tô com um problema gigantesco dentro da empresa. E isso também faz parte do planejamento, né? Faz parte do planejamento. Então, o que eu quero? Se chega, por exemplo, agora a gente está entrando no final do ano, provavelmente vai abrir vagas porque aumenta a demanda de trabalho. Só que isso, eu empresário, eu já sei, porque todo ano acontece da mesma forma. Por que não me preparar durante o ano e fazer processos seletivos para que eu possa programar isso e chegar na data esperada com o efetivo também desejado? Porque tem escala de trabalho, outros fatores. Então vejam o quanto o planejamento estratégico é importante. E às vezes a gente para 2 dias, 1 dia, uma manhã, uma tarde fazendo planejamento estratégico, mas não olha para esses gargalos, que é principalmente o trazer pessoas, a capacitação.
Eu tenho alguns clientes que passam pela gente e falam assim, tô com planejamento agora em janeiro de treinamento, desenvolvimento, capacitação para o meu time. Nós estamos em outubro, até agora não foi startado. Precisa ter um planejamento do planejamento executável. Antes. Planejamento executável, E vocês se deparam com questões assim, feito o planejamento estratégico, lindo, bonito, maravilhoso, mas ele fica no papel porque não tem os insumos, os materiais, o incentivo, a liderança? É como eu tinha colocado anteriormente, Paulo. Eu estava dentro de uma empresa que ele tinha uma consultoria contratada, não era eu uma consultora à parte. Todo mês o consultor estava lá. Todo mês o consultor estava lá. E a pergunta era assim, tá, e o que vocês fizeram esse mês? A gente fez isso, isso, isso. Tá, tudo bem, pronto. Desculpa, isso não é consultoria. Tá? Isso aí você está enganando o teu cliente, está tomando o dinheiro dele. Porque você não traz ações específicas que devem ser feitas para que tragam o resultado dentro da empresa. E sim, isso é muito comum, você desenhar estratégias e elas não saírem do papel. Por quê? Porque para elas acontecerem eu preciso de pessoas. E para eu envolver as pessoas eu tenho que ser um bom líder. Porque senão é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Só que as pessoas não aceitam isso mais. Aí vem a importância do desenvolvimento de se conhecer. Porque provavelmente, se eu sou um líder e coloco no papel meus projetos, mas não executo, na minha vida eu tenho o mesmo comportamento. Nós não somos duas pessoas. Sim. Nós somos um único ser. Então a minha liderança, ela é uma reflexão daquilo que eu sou enquanto pessoa. Existe uma diferença entre gestão e liderança. A gestão está relacionada aos processos. Você faz a gestão de um fluxo de trabalho, de um projeto, de um processo estabelecido dentro da empresa. Com as pessoas se faz a liderança, que é o que a Ana trouxe aqui com a gente. Influência. Exemplo. Eu tinha um colega meu, quando eu trabalhei em CNT, que dizia o seguinte, sua equipe é seu espelho. Quando a equipe tava com um desafio, tudo chegava, me chamavam de gaúcho na época, né? Ô gaúcho, tua equipe é teu espelho. E com o tempo eu entendi que isso é uma realidade. A nossa equipe acaba compartilhando, trazendo características, trazendo uma cultura, que é a identidade da empresa, baseado na nossa liderança. Então vejam a responsabilidade que nós temos de nos trabalharmos para estarmos bem preparados emocionalmente e mentalmente para poder conduzir pessoas. Todo mundo pode ser um líder, independente do perfil comportamental, desde que você tenha consciência do desafio e se pode encontrar no caminho, né? Quer dizer, não tem mais espaço para aquela máxima de se a empresa, a instituição, o time ganhou, ganhei, né? Se perdeu, perderam, né? Ou seja, você pode ser reflexo de todo esse trabalho. É o traço egocêntrico, muitas vezes, da liderança, né? Justamente. O time, se ele ganha, todo mundo ganha. Se ele perde, todo mundo perde. E o nosso papel enquanto líder... Se o time ganha, eu ganhei, porque eu sou líder. Isso. Se o time perdeu, né? A culpa é do time. Não dá, né? Aí é não bom, tem mais né? espaço. Ana e Edson, a gente está se encaminhando para o final, mas não podemos ir sem perguntar para vocês. Vocês falaram aqui já que o NTC está aberto para atuar junto às empresas e organizações, está aí conectado com os núcleos da CIF para fazer esse diálogo mais próximo. E eu pergunto, esse leque, esse elenco de profissionais, vocês também estão abertos a receber novos profissionais para fortalecer o grupo? Caso sim, como que essas pessoas devem fazer para chegar a vocês? Quem pode participar? Como é que faz? Onde vocês se escondem? Sim, estamos abertos. A gente tem um prazer enorme de receber novos profissionais conosco. São profissionais, nós trabalhamos exclusivamente com profissionais que trabalham com treinamento e consultoria. Tá? Então, esse é o foco do núcleo e é isso que a gente busca. Pessoas que queiram trabalhar com isso. Então, independente da área, independente do que for, se você trabalha com treinamento e consultoria, você é bem-vindo. Tá? E como funciona para participar do núcleo? Nós temos reuniões quinzenais que acontecem na CIF, né? Então temos as reuniões quinzenais e a pessoa ela participa de 3 reuniões consecutivas, ela tendo essa presença em 3 reuniões com frequência de 3 reuniões consecutivas, ela já passa a ser um integrante do NTC. Né? Quer falar conosco, quer nos buscar? Só ir, pode ir pelo Instagram, tá? Que @DHMaisOficial. Então esse é o nosso Instagram. Por enquanto, né, nós mudaremos, mas se você clicar lá, acredito que ainda, né, consiga achar. E também teremos o nosso site todo repaginado, tudo dentro dessa nova realidade que o núcleo está trazendo para que a gente traga essa proximidade com todos os profissionais. Tá? Eu faço parte de outro núcleo dentro da CIF, que o propósito é que realmente o NTC venha para agregar os profissionais que estão aí espalhados em outros núcleos. Porque às vezes você pega um núcleo de um bairro que tem um profissional que trabalha com treinamento e consultoria lá dentro. Só que ele está às vezes focado só no bairro dele.
né? E por que não vir para o nosso núcleo? Porque às vezes também nem sabe que o nosso núcleo existe. Às vezes Né? participa Então, de mais de um núcleo e faz o negócio acontecer. Exato. Então, nós estaremos, né, Ana, nesse último trimestre, até dezembro, aberto para que as pessoas venham conhecer o núcleo, bater um papo com a gente. Como a Ana falou, são 3 encontros de forma de frequência para a pessoa entender se aquilo faz sentido para ela também. Pode dizer que não faça sentido, a gente teve colegas que passaram por isso. Mas para vir conhecer. Por quê? A ideia é que em 2026 nós tenhamos cadeiras individuais para cada profissional, justamente para não dar aquele atrito. Por exemplo, eu e a Ana trabalhamos comunicação, só que a comunicação da Ana é voltada para a oratória. Existe um diferencial. A comunicação que a minha empresa trabalha, eu e a minha sócia, da comunicação em grupo. Então existem essas diferenças, essas nuances entre as ferramentas que a gente entrega, e a ideia é abrir esse espaço até o final do ano para a pessoa virem conhecer, aumentar o nosso time para que em 2026 nós tenhamos pessoas específicas. Eu quero falar com oratória. A Ana é expert nesse assunto, ela é especialista. Eu quero falar com treinamento e motivação. Fala com o Paulo. O Paulo é o cara que vai te ajudar. E assim, sucessivamente, para poder atender de forma personalizada e única todos os associados que tem hoje na CIF. As pessoas vão, às vezes, muito longe buscar um treinamento e a gente está aqui do lado deles para apoiar. E entendam que, às vezes, chamar a gente para conversar não é que você vai fechar um negócio, mas é nos conhecer. Nos darmos a oportunidade, tanto para o nosso núcleo quanto para os outros, de fazer essa troca, como a Ana comentou, de trabalhar a cocriação dentro dos grupos para poder somar, né, para que todo mundo possa ganhar. Então é isso, sucesso e vida longa, o NTC. Obrigado. Vamos só dar um spoiler aqui que a gente está querendo fazer. Fala aí. Verdade. Até tem o uma semestre ação. que vem tem uma ação espetacular. Inclusive, já pensando nessa estratégia ano que vem, ter profissionais dentro de suas cadeiras específicas ali, para o mês de maio, mais ou menos, se eu não me engano, a gente vai promover um congresso. E esse congresso tem como objetivo trazer pessoas de fora, âncoras, pessoas renomadas dentro do assunto que vai ser RH, para poder compartilhar e gerar essa experiência aqui para Foz do Iguaçu e região. Onde nós estaremos também, logicamente, dentro desse congresso, compartilhando a nossa expertise e fazendo essa troca para poder proporcionar para a região de Foz do Iguaçu um ambiente onde possamos aprofundar sobre a importância do RH. Não só, como a Ana trouxe, o DP em si, é desmistificar tudo isso e entender o quão grande é o RH da empresa e quão importante se torna quando trabalhado de forma consciente. Como fazer para as pessoas saírem desse piloto automático e começar a olhar de forma estratégica para essas necessidades e esse crescimento também. Que maravilha. Então, vamos ficando por aqui. E eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente adorou conhecer, né, o núcleo de treinamentos e consultorias agora, que tá vindo forte com um novo nome. E fica o convite aí pro pessoal ir participar do núcleo, ir conhecer, e fazer uma consultoria com eles, né? Eles vão estar promovendo consultorias gratuitas, que vocês falaram, né? Pros núcleos. Então, sim, organizar pros núcleos. É uma oportunidade. Então, obrigada, Ana. Obrigada, Edson, Obrigado, Emily. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela Obrigada, Paulo, por estar aqui comigo sempre. E a gente vai ficando por aqui.